Oi, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E hoje a gente aqui mais um dia no nosso Poesias do Lar, que eu trago aqui para vocês as minhas vivências, como eu interajo com o meu dia a dia, para poder te inspirar aí, para que você comece a perceber como que a rotina conversa com você. Quando você se coloca na paz, na tranquilidade, você começa a perceber os detalhes do dia. E assim você recebe todas aquelas respostas. Sabe aquelas respostas que quando você está lá no seu cantinho, você conversa com Deus e você fala: Oh meu Deus, o que, que eu faço aqui? O que, que eu faço ali? Quando você pede uma orientação, né? Então ele te responde através da sua rotina, ele está constantemente te respondendo, mas você precisa estar pronta para ouvir. E como que você ouve? Prestando atenção naquilo que você está fazendo e se colocando na tranquilidade, independente do que aconteça. Você pode se colocar nesse estado de tranquilidade, respirar fundo e aí você vai ter as respostas que você precisa. E eu sempre trago, né? Eu vivo o meu dia, tenho as minhas experiências e no outro dia eu venho contar para vocês. Ontem eu tive um dia muito fluido, gente, muito fluido. E, e foi uma delícia, foi um dia muito. O que, que eu percebi ontem? Eu percebi que a partir do momento que eu comecei a me dedicar mais a mim, comecei a ter um momento com Deus, acordar cedinho, igual eu falei para vocês, conversar com Deus. Que isso não tem nada a ver com religião, gente. Isso daí é você aí na sua intimidade com Deus. Eu já falei e vou repetir. Eu não tenho religião. O que eu estou vivendo é o religare, é voltar para casa. É quando você cansa de tanta coisa que não tem mais a ver com você, você cansa de servir ao mundo, sabe? De ficar fazendo gracinha para um, de ficar fazendo gracinha para outro. Quando você cansa daquelas crenças que você foi adotando durante aí a sua trajetória de vida, coisas que você já trouxe de outras experiências, coisas que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, com as pessoas aí ao seu redor. Então, assim, chega um momento que você cansa de tudo isso, porque você percebe que tudo isso não tem nada a ver com você, e que tá sempre, sabe, quando parece que tá sempre faltando alguma coisa, você tá sempre em busca de alguma coisa e você não sabe o que. Então, quando você começa a voltar para casa, quando você decide voltar para casa e se entregar a Deus e falar: Olha, meu Deus, você é a única coisa que eu tenho, é um preenchimento tão grande aqui no peito, gente. É um preenchimento tão grande. E você não precisa de um templo, você não precisa de ir em algum lugar, você não precisa fazer nenhum sacrifício para que Deus te ouça, né? Porque, gente, essa coisa de se sacrificar, eu fico pensando, eu fico sentindo isso. Nas religiões tem muito isso, né? Eu alcancei uma graça, então eu tenho que subir as escadarias de joelho. Você acha mesmo que Deus quer você com o joelho todo ferrado? Ele te concedeu a graça por merecimento. Você mereceu, você fez o seu trabalho. Porque se você não merecesse, se vamos falar da doença, se aquela doença ela tá aí para trabalhar você, ela tá aí para te mostrar como você tá contra. Como você tá contra a sua engenharia, como você tá contra você tá fazendo coisas que não combinam. Então, essa doença, de uma certa forma, é uma bênção. Então, se você teve a cura, é porque você fez algo diferente aí dentro de você teve essa conversa necessária aí com você, e através de você, através dessa atitude sua, você recebeu a cura, ou seja, você voltou para você. Então, a própria doença já é a sua cura. Então, ao receber essa cura, que sacrifício, gente! Não, não é, a vida não é sacrifício. Essa coisa penosa de se anular, de,
de judiar de você. Você acha mesmo que Deus quer judiar de você? Quando vem aquela situação desafiadora, é justamente para trabalhar aquele ponto que você precisa. A partir do momento que você se abre para esse desafio, você fala: olha, meu Deus, tá essa situação aqui. Vamos continuar sobre a doença que foi esse exemplo aí. Tô com essa doença, então assim, o que que é desafiador? Agora de repente eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais isso, eu tô passando dificuldade. O que que é? Aí você se volta para Deus, você sabe, começa a conversar com Deus. E aí você vai recebendo tudo aquelas informações que você precisa e tudo fica bem. Mas antes disso você já estava bem, porque essa doença é uma bênção, como eu disse antes. Então você volta para você, você para de fazer certas coisas, de repente você resolve mudar aí sua alimentação, já é um passo. Aí você fala assim, não, então agora eu vou parar de fumar, vou parar de beber. Então você começa a fazer coisas a favor de você, a favor da sua saúde. E eu frequentava certos lugares e nesses lugares eu não me sinto bem mais, você para de ir. Então isso tudo contribuiu para você ficar doente. Então como que você começa a tomar essas atitudes que parecem pequenas, você começa a se curar. Se curar de quê? Se curar de você mesmo. Sabe aquelas crenças que eu falei antes, que chega uma hora que você cansa, que não tem mais nada a ver? Então você começa a falar, não, isso não combina. Aí você se desapega daquelas crenças, você começa a, a ter essa reconstrução com você, você começa a se conectar mais com aquela pessoa que Deus desenhou aí para você ser, e, e você vai se tornando tão diferente. Essa é a cura. Então não precisa depois subir a escadaria, estourar seu joelho e sangrar porque você alcançou uma graça. A gente realmente, gente, a gente precisa se acostumar com o bem, que é uma bênção, independente do que esteja acontecendo. E que quando há a transmutação, a gente precisa enxergar isso como algo natural. E houve ali uma dedicação sua, mas foi uma dedicação que você cansou e você resolveu voltar para casa. E você não precisa se machucar, porque você é, 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 houve essa transmutação e houve essa bênção na sua vida. Mas é o olhar, acatar, enxergar que todo o processo até chegar na cura foi uma bênção. Então, quando a gente muda de lado e começa a enxergar de outra maneira, não tem mais sacrifício pela graça alcançada. Tudo foi uma graça, do início até o momento em que você voltou para casa. Então, assim, é, a gente esteve muito doente até o momento de voltar para casa. Porque, gente, viver de ilusões, ficar ali sustentando máscaras, como se você estivesse ali fazendo o tempo todo um teatro, porque você é um personagem, você não é você, então você está ali interpretando um papel, isso machuca muito. Isso machuca muita coisa aqui dentro da gente. Então, esse voltar para casa é a nossa cura, é a nossa bênção. E estar fazendo papéis enquanto eu estive e sustentando máscaras e personagens, isso foi uma bênção também. Então, todo o processo foi uma bênção. Então, agora não tem necessidade de eu fazer uma penitência, sabe? Não, não. É, foi tudo bênção. E quando a gente se coloca no melhor, eu me coloquei no meu melhor. Vão vindo outros melhores e melhores. Porque uma crença que hoje tá bacana, tal, 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 aí amanhã vão se transformar coisas aqui em mim, e aí eu essas crenças vão se transformar em outras, então assim, sem apego. E é tão gostoso, né, gente? É tão gostoso. A gente precisa encarar que a vida é prazerosa, a vida não é punitiva, Deus não é punitivo. Ele te ensina, ele te auxilia.
Então você não precisa ter medo de voltar para casa, porque quando você fala para Deus, faça a sua vontade, você fica com o pé atrás. Eu fiquei, quando eu falei assim, meu Deus, a partir de hoje é a sua vontade que vai prevalecer na minha vida. Aí você fica meio assim, porque você vê coisas começando a acontecer que talvez você não gosta muito, porque você se apegou, porque foi uma coisa que você decidiu ali sozinha, né, sem perguntar para Deus se era a vontade dele. Então você vê essa mexida e você começa a ficar meio assim. Mas aí depois que acontece certas coisas, você percebe que foi a melhor coisa do mundo. Então assim, vale a pena você acreditar que quando você se volta para Deus, quando você começa a ter essa maior intimidade, é um prazer muito grande, há um preenchimento muito grande. Você realmente descansa, porque seus dias são mais suaves, mais tranquilos. A vida se torna mais simples, você fica menos briguenta, e isso é realmente é um processo de entrega, porque a gente está naquela dureza, naquela rigidez de, ó, ai, é sacrifício, ai meu Deus, é penoso, então é uma rigidez muito grande. Quando você começa, você fala, voltei para casa, então aí você começa a desmontar essa armadura, esse peso, essa coisa sacrificiosa, e você começa a entrar no prazer de ser você, no prazer de ter vivido todas aquelas coisas, no prazer de ter se esfolado um pouco mesmo, porque foi necessário, você aprendeu pra caramba. Então, assim, essa volta para casa, essa coisa da gente realmente viver para Deus, servir a Deus, ser obediente a Ele, no começo dá esse receio sim, porque você é acostumado a fazer sozinho e você fica meio com o pé atrás. Mas eu digo para vocês que vale a pena. Porque, gente, quando a gente faz com Deus, por mais que você acorda cedinho, você tenha que ter uma disciplina, né, aí no seu dia, mas é prazeroso, você não sente aquele cansaço. Teve a aula hoje, foi incrível. Depois vocês vão lá assistir na Casa Violeta, a aula do Joaquim hoje cedinho. Gente, foi incrível, falando exatamente sobre isso, essa questão aí, e muito mais, gente, e muito mais. Vale a pena vocês irem lá assistir. E então, assim, eu tinha antes esse olhar de que eu tô aqui, eu tô trabalhando, mas tá uma delícia aqui falar com vocês. Um prazer, um amor. Eu sinto um calor, um quentinho aqui no meu peito. Então, assim, antes as minhas crenças era que trabalho era sacrifício, que trabalho é uma penitência, que trabalho é. Ai, como é que chama? Sabe, eu não ter tempo para mim. Mas quando você se volta para Deus, você se volta para você começa a se conhecer, você recebe essa cura, né? Que tem esse processo aí, você se entrega, você fica molezinha, você descansa em Deus, você começa a descobrir seus dons, suas vocações, os seus talentos. Então, assim, como que o trabalho vai ser um sacrifício, vai ser uma tormenta? Não vai, porque você está fazendo com ele, você está se divertindo. Então, agora para mim, trabalho é diversão, é prazer. E o seu dia, se organizar no dia é uma delícia, porque você vai perguntando, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assado. E aí você vai fluindo, você vai fluindo. Quando chega no final do dia, realmente, como disse o Joaquim, você você tá feliz, você quer até ficar um pouquinho mais, mas você tá cansada. E aí você vai dormir aquele sono gostoso e já feliz, porque você sabe que quando o relógio despertar para você ir trabalhar, você tá louco mesmo para acordar para poder viver aquele dia. E trabalhar com Deus não é só trabalhar na sua profissão. Trabalhar com Deus é o dia inteiro, porque você está ali falando, meu Deus, o que a gente vai fazer? Então vocês ficam nesse envolvimento, nesse trabalho, sabe, junto ali o dia inteiro. Não só no seu momentinho cedo, não só na sua profissão, mas também o dia todo. Então você percebe como é prazeroso o trabalhar. Então, hoje, para mim, o significado do trabalhar, que engloba tudo, tudo, tudo é um trabalho com Deus, né? Então, hoje, para mim, é prazer, é boa vontade, é entrega. E tudo isso é porque eu me abri e me entreguei a Deus, me entreguei a mim
e decidi ser a Vanessa que Deus desenhou para eu ser. Assim, eu estou vivendo as coisas reais, as coisas que Ele quer que eu viva, obedecendo e acatando a vontade dele, voltada para Ele e não para agradar as pessoas e não para fazer bonito para ninguém. E só isso, gente, só isso que preenche aqui, como eu disse lá no início. Aí você para de buscar, você para de procurar e você cai na real. Tudo que você sempre mais precisou e pediu estava o tempo todo aí com você, que é Deus, que Ele é tudo. Ele é o único que pode suprir todas as suas necessidades e fazer com que você descanse e sinta prazer a cada instante do seu dia, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje. Um beijo para vocês e até. Tchau. Até amanhã.